E aí pessoal, beleza? Esse é o nosso terceiro vídeo do Bootcamp. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar principalmente sobre algoritmos de ordenação e de pesquisa, que são essenciais tanto para agora, tanto para frente, para entender os conceitos em uso de caso. Espero que aproveitem. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre pesquisa linear. A pesquisa linear é um algoritmo que podemos usar para encontrar um elemento em uma matriz, ou um array, como quiser chamar. Uma rechamada de algoritmo é um conjunto de passo a passo de instruções para concluir uma tarefa. O algoritmo de pesquisa linear funciona da seguinte forma: vai iterar pela matriz da esquerda para a direita, procurando um elemento especificado, um alvo. O pseudocódigo é uma versão mais destilada dessa frase. Se o primeiro elemento que você está procurando, você pode parar. Caso contrário, mova para o próximo elemento e continue indo várias vezes até encontrar o elemento, ou não. Assim, a gente pode usar o algoritmo de pesquisa linear, por exemplo, para encontrar o valor-alvo 9 nessa matriz. Então, vamos começar pelo começo. Se é o que estamos procurando, então podemos parar. Não, não é. Não estamos procurando 11. Então, caso contrário, vamos usar o próximo elemento. Beleza. A gente está olhando para o 23. 23 é o que está procurando? Também não. Então, a gente vai passar para o próximo elemento e o próximo elemento e continuamos isso sucessivas vezes até chegar no nosso alvo. Pronto. 9 é o que a gente está procurando. E assim encontramos que estávamos procurando e a gente pode parar. A pesquisa linear foi concluída com sucesso. Mas e se um elemento que a gente está procurando não está na nossa matriz? A pesquisa linear ainda vai funcionar? Vai, com certeza. Então, vamos repetir esse processo começando do primeiro elemento. Se é o que estamos procurando, podemos parar. Se não é, a gente passa para o próximo elemento. E vamos repetir esse processo várias e várias vezes, examinando cada elemento por sua vez, esperando que a gente encontre o número 50. Mas não sabemos se vamos encontrar o número 50 ou não até fizermos. Até que a gente passe por cada elemento da matriz. Somente ter feito isso, iterado os 50 elementos e ficado sem respostas, a gente pode concluir que 50 não está na matriz. E assim, bem, o algoritmo da busca linear falhou por si só, mas não no sentido que não teve sucesso em fazer o que a gente pediu para ele fazer. Não teve sucesso na medida porque não encontrou 50, mas 50 nem estava na matriz em primeiro lugar. A gente pesquisou exaustivamente cada elemento, portanto, embora a gente não tenha achado nada, a pesquisa linear ainda funcionou, mesmo que o elemento não está na matriz. Então, qual o pior cenário com a pesquisa linear? Bem, temos que examinar cada elemento, seja porque o alvo é o último elemento da matriz, ou ele nem está na matriz em primeiro lugar. E o melhor cenário, bem, a gente pode encontrar o elemento imediatamente, na primeira pesquisa. Em vez de olhar o elemento, por exemplo, em uma matriz de 200 elementos, ele vai estar em primeiro lugar e a gente já pode parar imediatamente. Então, o que isso diz sobre a complexidade da pesquisa linear? Bem, na pior das hipóteses, a gente tem que olhar para cada elemento, e assim ela ocorre em O de n no pior dos casos. Na melhor das hipóteses, vamos encontrar o elemento imediatamente, e assim ela ocorre em ômega de 1, ou seja, constante. Eu sou o Daniel, até uma próxima. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre busca binária. Então, assim, a pesquisa binária é um algoritmo que a gente pode usar para encontrar um elemento dentro de uma matriz. Ao contrário da pesquisa linear, ela requer que uma condição especial seja atendida de antemão, mas é muito mais eficiente se essa condição for de fato atendida. Então, tá, qual a ideia aqui? É dividir e conquistar. Queremos reduzir o tamanho da área de pesquisa pela metade a cada vez, a fim de encontrar um número de destino. É aqui que essa condição entra em jogo. No entanto, só podemos aproveitar o poder de eliminar metade dos elementos sem sequer olhar para eles se o array for ordenado. Se ele estiver totalmente bagunçado, a gente não consegue descartar metade dos elementos, porque a gente não sabe o que a gente está descartando. Mas se a matriz for ordenada, podemos fazer isso, porque sabemos que tudo à esquerda de onde estamos atualmente deve ser menor e tudo que está à direita deve ser maior. Então, quais são as etapas em pseudocódigo para a pesquisa binária, para a busca binária? Repetimos esse processo até que a matriz, ou à medida que avançamos submatriz, partes menores da matriz original, seja de tamanho zero. Calcule o ponto médio da submatriz atual. Se o valor que você está procurando estiver nesse elemento da matriz, pare. Você achou. Massa, fantástico. Caso contrário, se o destino for menor do que está no meio, portanto, se o valor que estamos procurando for menor do que o que vemos, repita esse processo novamente, mas altere o ponto final, em vez de ser a matriz completa original, para estar à esquerda de onde acabamos de olhar. A gente sabe que o meio era muito alto, ou o alvo era menor que o meio, e por isso deve existir, se é que existe na matriz, em algum lugar à esquerda do ponto médio. E, portanto, definiremos o local da matriz à esquerda do ponto médio como um novo ponto de extremidade. Por outro lado, se o alvo é maior do que o que está no meio, fazemos exatamente o mesmo processo, mas em vez disso, mudamos o ponto inicial para estar apenas à direita do ponto médio que acabamos de calcular. Então, começamos o processo novamente. Beleza, mas vamos visualizar isso. Então, tem muita coisa acontecendo aqui. Mas aqui tem uma matriz de 15 elementos e vamos acompanhar muito mais coisas dessa vez. Então, na busca linear, estamos apenas nos preocupando com um alvo. Mas desta vez, queremos nos preocupar sobre onde estamos, onde começamos a olhar, onde paramos e qual o ponto médio da matriz atual. Então, aqui vamos nós na busca binária. Então, a gente está pronto para ir, certo? Vou aqui colocar um conjunto de índices.
Esse é basicamente o elemento da matriz do que eu estou falando. Com a pesquisa linear, nos importamos na medida em que precisamos saber quantos elementos a gente está iterando, mas na verdade não importamos com o elemento que estamos olhando atualmente. Na busca binário, a gente se importa. Então, esses estão lá apenas como um pequeno guia. Então, beleza, a gente pode começar, certo? Bem, não. Lembra do que eu disse sobre o que a gente precisa para fazer uma pesquisa binária? A gente não pode fazer isso em uma matriz não ordenada. Ou então, não estamos garantindo que certos elementos ou valores não estejam descartados acidentalmente quando decidimos ignorar metade da matriz. Portanto, o primeiro passo com a pesquisa binária é que você deve ter uma matriz ordenada. Então, beleza. Agora ordenado, a gente tem estamos favoráveis a realizar uma busca binária. Então, vamos repetir o processo passo a passo e acompanhar o que está acontecendo à medida que avançamos. Portanto, o primeiro que precisamos fazer é calcular o ponto médio da matriz atual. Bem, diremos que estamos em primeiro lugar, procurando o valor 19 e estamos tentando encontrar o 19. O primeiro elemento dessa matriz está localizado no índice 0 e o último elemento dessa matriz está localizado no índice 14. E assim vamos chamá-lo de começo e fim. Assim, calculamos o ponto médio adicionando 0 mais 14 dividido por 2 e, puf, ponto médio. Bem simples, né? E então, podemos dizer que o ponto médio agora é 7. Então, 15 é o que a gente está procurando? Não, tá? A gente está procurando 19. Mas sabemos que 19 é maior do que a gente encontrou no meio. Então, o que podemos fazer é mudar o ponto de partida para estar apenas à direita do ponto médio e repetir o processo novamente. E quando fazemos isso, agora dizendo que o novo ponto de partida é o local da matriz 8. O que efetivamente fizemos foi ignorar tudo à esquerda de 15 e eliminamos metade do problema. E agora, em vez de ter que pesquisar mais de 15 elementos em nossa matriz, só precisamos pesquisar mais de 7. Portanto, 8 é um novo ponto de partida e 14 ainda é o ponto final. Tá, agora vamos passar por isso de novo. Calculamos o novo ponto médio, 8 mais 14 é 22, dividido por 2 é 11. É isso que estamos procurando? Não. Estamos à procura de um valor que esteja menor do que acabamos de encontrar. Então, vamos repetir o processo novamente. Vamos mudar o ponto final para ficar à esquerda do ponto médio. Assim, o novo ponto final torna-se 10. E agora, essa é a única parte do array que temos que classificar, que olhar. Por isso, eliminamos agora 12 dos 15 elementos. E sabemos que se existe 19 na matriz, ela deve existir em algum lugar entre o elemento número 8 e o elemento número 10. Então, calculamos um novo ponto médio novamente. 8 mais 10 é 18, dividido por 2 é 9. Nesse caso, olha, o alvo está no meio. A gente acabou de encontrar o que a gente estava procurando. A gente pode parar. Concluímos com sucesso uma pesquisa binária, uma busca binária. Beleza, legal. Portanto, sabemos que esse algoritmo funciona se o destino estiver em algum lugar dentro da matriz. Mas vamos para o questionamento. Esse algoritmo vai funcionar se o destino não estiver na matriz? Bem, então vamos fazer e mostrar para vocês. E dessa vez, vamos olhar para o elemento 16, que você visualmente consegue ver que não existe na matriz. Tá, então o ponto de partida de novo é 0, o ponto final de novo é 14. Esses são os índices do primeiro e do último elemento da matriz completa. E vamos passar pelo processo que acabamos de passar novamente, tentando encontrar o 16, mesmo que visualmente a gente já pode dizer que ele não vai estar lá. Nós só queremos ter certeza de que esse algoritmo de fato ainda vai funcionar de alguma forma e não apenas nos deixará presos em um loop infinito. Então, qual é o primeiro passo? Calcule o ponto médio da matriz atual. Bem, 7, certo? A gente já viu isso. É 15 o que a gente está procurando? Não, não é. E é bem próximo, mas estamos procurando um valor um pouco mais do que isso. Então, a gente sabe que não vai estar em lugar nenhum à esquerda de 15. O alvo é maior do que está no ponto médio. E assim definimos um novo ponto de partida para estar à direita do meio, do médio. O ponto médio é atualmente 7. Então, digamos que o novo ponto de partida seja 8. E é o que efetivamente fizemos novamente, foi ignorar toda a metade à esquerda da matriz. Agora, repetimos o processo mais uma vez. Calcule o novo ponto médio. 8 mais 14 é 22. Dividido por 2 é 11. É 23 o que estamos procurando? Infelizmente, não. Estamos à procura de um valor inferior a 23. E assim, neste caso, vamos mudar o ponto final para ser apenas à esquerda do ponto médio atual. O ponto médio atual é 11 e, portanto, definiremos um novo ponto final para a próxima vez que passarmos por esse processo como 10. Mais uma vez, passando pelo mesmo processo, calcule o ponto médio. 8 mais 10 dividido por 2 é 9. É 19 que a gente está procurando? Não. E ainda estamos procurando um número menor do que isso. Então, vamos mudar o ponto final desta vez para ficar apenas à esquerda do ponto médio. O ponto médio é atualmente 9, então o ponto final será 8. E agora estamos apenas olhando para uma matriz de um único elemento. Qual o ponto médio dessa matriz? Bem, começa em 8, termina em 8, ponto médio é 8. É isso que a gente está procurando? Estamos à procura de 17? Não, estamos à procura de 16. Então, se ele existe na matriz, ele deve estar em algum lugar à esquerda de onde estamos atualmente. Mas bem, o que vamos fazer? Bem, vamos definir o ponto final para estar apenas à esquerda do ponto médio atual. Então, vamos mudar o ponto final para 7. Mas você consegue ver o que acabou de acontecer aqui, no entanto? Olha aqui, o início agora é maior do que o fim. Efetivamente, as duas extremidades do nosso array se cruzaram e o ponto inicial agora está após o ponto final. E não faz o menor sentido isso, certo? Então, agora o que podemos dizer é que temos uma submatriz de tamanho 0. E uma vez que a gente chega nesse ponto, agora a gente pode garantir que o elemento 16 não existe na matriz de forma alguma, porque o ponto inicial e o ponto final se cruzaram. E por isso ele não está lá. Agora, olhe que isso é apenas um pouco diferente do ponto inicial e do ponto final serem os mesmos. Se estivesse procurando por 17, ele estaria na matriz e o ponto inicial e o ponto final dessa última iteração, antes que esses pontos se cruzassem, teríamos encontrado o 17 lá. É somente quando eles se cruzam que podemos garantir que o elemento não existe na matriz, né, Ray?
Então vamos dar muito menos passo que a pesquisa linear. Na pior das hipóteses, tivemos que dividir uma lista de n elementos repetidamente ao meio para encontrar o alvo, seja porque o elemento alvo está em algum lugar na última divisão ou simplesmente não existe. Então, na pior das hipóteses, temos que dividir a matriz. Você sabe, log de n vezes, temos de reduzir o problema para metade num certo número de vezes. Então, esse número é log de n. E bem, qual o melhor cenário? A primeira vez que a gente calculou o ponto médio, encontramos o que estamos procurando. Em todos os exemplos anteriores sobre a pesquisa binária que acabamos de analisar, se estivéssemos procurando o elemento 15, teríamos encontrado isso imediatamente. E isso foi no começo. Esse foi o ponto médio da primeira tentativa de uma divisão na busca binária. E assim, no pior dos casos, a pesquisa binária é executada log n, o que é substancialmente melhor do que a pesquisa linear, no pior dos casos, e na melhor das hipóteses, a pesquisa binária é executada em ômega de 1, ou seja, constante. Portanto, a pesquisa binária é muito melhor do que a pesquisa linear, mas você precisa lidar com o processo de classificação, de ordenação da sua matriz primeiro, antes de poder aproveitar o poder da busca binária. Bem, eu sou o Daniel, até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre Bubble Sort, que é um algoritmo de ordenação para organizar elementos dentro de uma matriz. Então vamos lá, vamos ver como funciona. Então, a ideia básica por trás do Bubble Sort é essa. Geralmente, queremos mover elementos de maior valor para a direita e elementos de menor valor para a esquerda, como seria esperar. Queremos que as coisas com menor valor estejam no começo e as coisas com maior valor estejam no final, uma ordenação comum. Bem, como a gente faz isso? Em pseudocódigo, poderíamos dizer que vamos definir um contador de swap, uma troca, para um valor diferente de zero. Veremos por que a gente coloca isso em um segundo plano daqui a pouco. Então repetimos o seguinte processo até que o contador de swap seja zero, ou até que não façamos nenhum swap. Redefine o contador de permuta para zero, se ele não for zero. Em seguida, olhe para cada par adjacente de elementos. Se esses dois elementos não estiverem em ordem, troque-os e adicione um ao contador de troca. Se você está pensando nisso antes de visualizar, observe que isso moverá elementos de menor valor para a esquerda e elementos de maior valor para a direita, efetivamente fazendo o que queremos fazer, que é mover esses grupos de elementos dessa maneira. Vamos visualizar isso como isso pode parecer usando nossa matriz que usamos para testar esses algoritmos. Tranquilo, a gente tem aqui uma matriz não ordenada novamente, indicada por todos os elementos que vão estar em vermelho. E eu defino meu contador de swap, permuta, para um valor diferente de zero. Eu arbitrariamente escolhi -1, não é zero, e queremos repetir esse processo até que o contador de swap seja zero. É por isso que eu defino meu contador para qualquer valor diferente de zero, porque caso contrário o contador de swap seria zero. Nós nem sequer começaremos o processo do algoritmo. Então, novamente, as etapas são: redefina o contador de swap para zero, depois olhe para cada par adjacente e se eles estiverem fora de ordem, troque-os e adicione um ao contador. Então, vamos começar esse processo. Então, a primeira coisa que fazemos é definir o contador de troca como zero e em seguida começamos a olhar para cada par. Então, primeiro começamos a olhar 5 e 2. A gente está vendo que ele está fora de ordem, por isso a gente troca e adiciona um ao contador de troca. Então, nosso contador de swap é 1 e 2 e 5 foram trocados. Agora vamos repetir o processo novamente. Olhamos para o próximo par adjacente, 5 e 1. Eles também estão fora de ordem. Então, os trocamos e adicionamos um ao contador de troca. Então, olhamos para 5 e 3. Eles também estão fora de ordem. Então, a gente troca e adiciona mais um ao contador de troca. Então, olhamos para 5 e 6. Eles estão em ordem. Então, a gente não precisa trocar nada dessa vez. E vamos olhar para 6 e 4. Eles também estão fora de ordem. Então, nós os trocamos e adicionamos um ao contador de troca. Agora, observe o que aconteceu. Nós movemos o 6 até o fim. No Selection Sort, se você ver esse vídeo, o que fizemos foi que acabamos movendo os menores elementos na construção da matriz, classificada essencialmente da esquerda para a direita, do menor para o maior. No caso do Bubble Sort, se estivermos seguindo esse algoritmo em específico, na verdade, estaremos construindo a matriz classificada da direita para a esquerda, do maior para o menor. Nós efetivamente borbulhamos 6, o maior valor, até o fim. E então, agora podemos declarar que ela está ordenada e em interações futuras, passando pela matriz novamente. Não precisamos mais considerar o 6. Nós só temos que considerar os elementos não classificados, não ordenados, quando estamos olhando para pares adjacentes. Então, terminamos uma passagem através do Bubble Sort. Agora voltamos à pergunta. Repita até que o contador de swap seja zero. Bem, o contador de troca é 4, então vamos continuar repetindo esse processo novamente. Vamos redefinir o contador de troca para zero e examinar cada par adjacente. Então, vamos começar com 2 e 1. Eles estão fora de ordem, então vamos os trocar e adicionar um ao contador de troca. 2 e 3, eles estão em ordem, legal. A gente não precisa fazer nada. 3 e 5 estão em ordem, não, a gente também não precisa fazer nada. 5 e 4, aí sim eles estão fora de ordem e por isso trocamos os dois e adicionamos um ao contador de troca. E agora movemos o 5, o próximo maior elemento, para o final da parte não ordenada e agora podemos chamar essa parte de ordenada. Agora você está olhando para a tela e provavelmente pode dizer, assim como eu, que a matriz está classificada agora, mas ainda não podemos provar isso. Não temos garantia de que seja classificado, mas é aqui que o contador de swap vai entrar em jogo. Então beleza, concluímos um passo. O
contador de swap é 2. Então vamos repetir esse processo novamente, repetir até que o contador de swap seja 0, redefina o contador do swap para 0. Agora vamos olhar para cada par adjacente. Isso está na ordem 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Então nesse ponto, observe que concluímos que a análise de cada par adjacente mais o contador de swap ainda é 0. Se não temos que trocar nenhum elemento, então eles devem estar em ordem em virtude desse processo. E assim, uma espécie de eficiência que nós, cientistas da computação, amamos, é que agora podemos declarar que toda matriz deve ser ordenada, porque não tivemos nenhuma troca de elemento. E isso é ótimo, isso é excelente. Então qual é o pior cenário com bubble sort? Na pior das hipóteses, a matriz está completamente inversa. Na pior das hipóteses, a matriz está fora de ordem, completamente inversa, e portanto temos que borbulhar cada um dos elementos grandes em todo o caminho através da matriz. E nós, efetivamente, também temos que borbulhar todos os pequenos elementos de volta em todo o caminho da matriz. Assim, cada um dos n elementos tem que se mover através de todos os outros n elementos. Então, esse é o pior cenário. Na melhor das hipóteses, porém, isso é um pouco diferente do tipo do selection sort. A matriz já está classificada quando entramos. A gente não precisa fazer nenhuma troca na primeira passagem. Então, talvez só temos que olhar para cada dos menores elementos, certo? Não precisamos repetir esse processo várias vezes. Então, o que isso significa? Qual o pior cenário para o bubble sort? Qual o melhor cenário para o bubble sort? Acho que você já adivinhou, né? Na pior das hipóteses, você tem que iterar em todos os elementos n vezes. Então, o pior caso é n ao quadrado. É O de n ao quadrado. Se a matriz estiver perfeitamente ordenada, você só precisa olhar para cada um dos elementos uma vez. E se o contador de permuta ainda for 0, o swap, você pode dizer que essa matriz já está classificada. E assim, no melhor dos casos, isso é realmente melhor do que o selection sort. E é ômega de n. Bem, eu sou o Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de mais um algoritmo de ordenação. Então você já deve imaginar o que ele faz, que é o Selection Sort. Então vamos lá ver como ele funciona mais a fundo. Então tranquilo, no Selection Sort a ideia básica é essa: localizar o menor elemento não classificado e adicioná-lo ao final da lista ordenada. Efetivamente, o que isso faz é construir uma lista ordenada, um elemento de cada vez. Mostrando isso em pseudocódigo, poderíamos declarar esse algoritmo da seguinte forma, repetindo isso até que nenhum elemento não classificado permanecesse. Pesquise os dados não ordenados para encontrar o menor valor e em seguida troque o menor valor pelo primeiro elemento da parte não classificada. Isso aqui pode ajudar a visualizar isso, então vamos dar uma olhada. Então, isso eu afirmo é uma matriz não ordenada e eu indico que todos os elementos são coloridos de vermelho. Eles ainda não estão ordenados. Essa é toda a parte não ordenada da matriz. Então, vamos percorrer todas as etapas do selection sort para ordenar essa matriz. Então, novamente, vamos repetir até que nenhum elemento não ordenado permaneça. Vamos pesquisar os dados para encontrar o menor valor e, em seguida, vamos trocar esse valor com o primeiro elemento da parte não classificada, não ordenada. Nesse momento, de novo, toda a matriz não está ordenada, não está classificado, todos os elementos vermelhos não estão ordenados, então pesquisamos e encontramos o menor valor. Começamos pelo começo e vamos até o fim. Descobrimos que o menor valor é 1. Então essa é a primeira parte. Em seguida, parte 2, troca esse primeiro valor pelo elemento da parte não ordenada ou pelo primeiro elemento vermelho. Nesse caso, seria 5. Então trocamos 1 e 5. Quando fazemos isso, podemos ver visualmente que movemos o menor elemento valorizado da matriz para o início, ordenado efetivamente, e assim ordenamos efetivamente esse elemento. E assim podemos de fato confirmar que o 1 está classificado. E vamos indicar isso, a parte ordenada da nossa matriz, colorindo de azul. Então vamos repetir o processo. A gente vai procurar na parte não classificada o menor elemento, nesse caso 2, e vamos trocar pelo primeiro elemento da parte não ordenada. Neste caso, 2 também é o primeiro da parte não ordenada, então trocamos 2 com ele mesmo, o que realmente deixa 2 onde está e ordenado. Continuando, pesquisamos para encontrar o menor elemento, agora é o 3, a gente troca o 3 pelo primeiro elemento, que é 5, e agora 3 está ordenado. E mais uma vez a gente faz a pesquisa, a gente troca o primeiro elemento da parte não classificada, que agora é o 4 está ordenado. Mais uma vez, descobrimos que 5 é o menor elemento, nós trocamos o 5 com o primeiro elemento da parte não classificada, e agora 5 está ordenado. Então, finalmente, nossa parte não classificada consiste em apenas um único elemento, então pesquisamos e descobrimos que 6 é o menor e, de fato, um único elemento. Então, podemos afirmar que essa matriz está totalmente ordenada. E agora mudamos nossa array de ser completamente não classificado em vermelho para completamente ordenado em azul. E para isso, a gente só usou o selection sort. Então, qual é o pior cenário desse algoritmo aqui? Bem, no pior dos casos, temos que examinar todos os elementos da matriz para encontrar o menor valor não classificado. E temos que repetir esse processo n vezes. Uma vez para cada elemento da matriz, porque nós apenas, nesse algoritmo, classificamos um elemento de cada vez. Então, qual o melhor cenário? É exatamente a mesma coisa, certo? Na verdade, temos que percorrer cada elemento da matriz para confirmar que ela é de fato o menor elemento e que está ordenada. Então, no pior dos casos, temos que repetir um processo n vezes, uma vez para cada um dos n elementos. E na melhor das hipóteses, temos que fazer o mesmo. Então, pensando em nossa caixa de ferramentas de complexidade computacional, qual você acha que é o pior caso de tempo de execução para o selection sort? E qual você acha que é o melhor tempo de execução de caso para o selection sort? Bem, imagino que você adivinhou que o Big O de n ao quadrado e o ômega de n ao quadrado. Bem, você está certo. Esses são, de fato, os piores e os melhores tempos de execução do selection sort. Bem, é isso. O selection sort é bem curto. Eu sou o Daniel e até uma próxima.
E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre recursividade. Então, de forma geral, provavelmente você acha que o código é apenas usado para realizar uma tarefa e única. Você escreve algo, faz alguma coisa, você compila, executa o programa e voa lá. É mais ou menos isso. Mas acredite ou não, se você começa a codar por algum tempo, você realmente pode achar que código é algo bonito, tipo de arte, vamos colocar assim. Ele resolve o problema de maneira muito interessante ou há apenas algo realmente legal sobre a aparência dele. Você pode estar achando engraçado, mas é verdade. E a recursão é uma maneira de obter essa ideia de código bonito e elegante, e ele resolve problemas de maneiras interessantes, fáceis de visualizar e surpreendentemente curtas. A maneira como a recursão funciona é a seguinte: uma função recursiva é definida como uma função que se chama como parte de sua execução. É meio esquisito, mas a gente vai ver como vai funcionar um pouco mais à frente. Mas, de novo, esses procedimentos recursivos serão elegantes porque vão resolver esses problemas sem ter outras funções ou loops longos. Você vai ver que os códigos que usam recursividade são muito curtos e por isso eles fazem parecer o seu código mais elegante ou mais bonito. Então, vou dar um exemplo para você ver como é que um procedimento recursivo pode ser definido. Então, se você é familiarizado com isso da aula de matemática há muitos anos, algo chamado função fatorial, que é geralmente denotado como um ponto de exclamação, que é definido sobre os inteiros positivos, e a maneira como n fatorial é calculado é que você multiplica todos os números menores ou iguais a n juntos. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante. Você pegou a ideia, eu acredito. Como programadores, a gente não vai usar n, ponto de exclamação. A gente vai definir uma função fatorial como fact de n, assim como você está vendo. E vamos usar o fatorial para criar uma solução recursiva para um problema. E acho que você pode achar essa versão aqui recursiva muito mais atraente que a versão interativa disso, que a gente também vai ver daqui a pouco. Então, alguns fatos sobre o fatorial, a função fatorial. O fatorial de 1, como eu disse, é 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante. A gente já falou sobre o 4 e 5, acho que você pegou a ideia. Mas olhando para isso aqui não é verdade. O fatorial de 2 não é apenas 2 vezes o fatorial de 1. Quer dizer, o fatorial de 1 é 1. Então, por que não podemos simplesmente dizer que 1 vezes 2 é 2 vezes 1, apenas 2 vezes o fatorial de 1? O fatorial de 3 não é apenas 3 vezes o fatorial de 2? E o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3 e assim por diante. De fato, o fatorial de qualquer número pode ser expresso de meio que a gente realize isso para sempre. A gente pode meio que generalizar o problema fatorial, pois n vezes o fatorial de n menos 1 é n vezes o produto de todos os produtos menos do que ele mesmo. Essa ideia, essa generalização do problema, permite a gente definir recursivamente a função fatorial. Quando a gente define uma função recursivamente, você precisa definir que existem duas coisas que fazem parte dela. Você precisa ter o caso base, que quando você aciona vai interromper o processo recursivo, que caso contrário, uma função se chama, como você pode imaginar, poderia durar para sempre, infinito. Função chama função, que chama função, que chama função, que chama função e assim por diante. Se você não tiver nenhuma forma de parar ele, de refrear, seu programa vai ficar nisso em um loop infinito. Ele vai falhar eventualmente porque vai faltar memória, mas isso está fora de questão nesse caso. A gente precisa ter uma maneira de parar as coisas além do nosso programa travando, porque um programa que trava provavelmente não é bonito ou elegante. E é por isso que a gente chama de caso base. Essa é a solução simples para um problema que impede que o processo recursivo ocorra. Então, essa é uma parte de uma função recursiva. A segunda parte é de fato o caso recursivo. É aqui que a recursão realmente vai ocorrer. É aqui que a função vai se chamar. Mas ela não vai se chamar exatamente da mesma maneira que foi chamada. Será uma pequena variação que torna o problema que ela está tentando resolver um pouco menor. Mas geralmente ela passa por diversas funções até de fato resolver a maior parte da solução para uma chamada diferente no futuro. Então vamos lá, qual deles se parece com o caso base aqui? Qual delas parece ser a solução mais simples para um problema? Temos um monte de fatoriais e poderemos continuar acontecendo, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Mas um deles parece ser um bom caso para ser o caso base. É uma solução muito simples, a gente não precisa fazer nada de especial. O fatorial de 1 é apenas 1, a gente não precisa fazer nenhuma multiplicação. Parece que se vamos tentar resolver esse problema e precisamos parar a recursão em algum lugar, provavelmente queremos pará-la quando chegarmos a 1, e a gente não quer parar antes disso. Então, se estamos definindo nossa função fatorial, aqui está um esqueleto de como a gente pode fazer isso. A gente precisa conectar essas duas coisas, o caso base e o caso recursivo. Tá, qual é o caso base? Se n igual a 1, retorne 1. Esse é um problema muito simples de resolver. O fatorial de 1 é 1, não é 1 vezes nada, é apenas 1. É um fato muito fácil, e esse vai ser nosso caso base. Se a gente passar 1 para essa função, a gente vai retornar apenas 1. Então, como é o caso recursivo, provavelmente? Para cada número além de 1, qual é o padrão? Então, se estamos tomando o fatorial de 3, é 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, ou 2. E assim, se não estamos olhando para 1, caso contrário, retorne n vezes o fatorial de n menos 1, bem simples e direto. E por uma questão de ter um código com um pouco mais limpo e elegante, sabe que se tivermos loops de linha única ou ramificações condicionais de linha única, podemos nos livrar de todas as chaves ao redor delas. Então, assim, a gente pode consolidar isso nisso. Isso tem exatamente a mesma funcionalidade que isso. Eu estou apenas retirando as chaves, porque é apenas uma linha dentro desses ramos condicionais. Então, eles se comportam de forma idêntica. Se n for igual a 1, retorne 1. Caso contrário, retorne n vezes o fatorial de n menos 1. Então, estamos tornando o problema menor. Se n começar com 5, retornaremos 5 vezes o fatorial de 4. E veremos em um minuto, quando falarmos sobre a pilha de chamadas, que é um outro vídeo que a gente vai falar sobre pilha de chamadas, a gente vai aprender um pouco mais a fundo como esse processo funciona. Mas enquanto o
fatorial de 5 diz retorno 5 vezes fatorial de 4, e 4 vai dizer, ok, bem, retornar 4 vezes fatorial de 3. E como você pode ver, estamos meio que nos aproximando de 1 cada vez mais. E cada vez mais a gente está chegando no caso base. Uma vez que a gente atinge o caso base, todas as funções anteriores têm a resposta que estavam procurando. O fatorial de 2 estava dizendo retorno 2 vezes o fatorial de 1. Bem, fatorial de 1 retorna 1. Assim, é chamado para fatorial de 2 pode retornar 2 vezes 1 e devolver o fatorial de 3, que está aguardando esse resultado. Então, assim, ele pode calcular seu resultado. 3 vezes 2 é 6. Devolvê-lo ao fatorial de 4 e novamente temos um vídeo de pilha de chamados onde isso é ilustrado um pouco mais do que estou dizendo agora. Mas é isso. Essa é a solução por si, só para calcular o fatorial de número. São apenas 4 linhas de código. E isso é top, isso é muito legal. Então, em geral, mas nem sempre uma função recursiva pode substituir um loop em uma função não recursiva. Então, aqui, lado a lado, está a versão interativa da função fatorial e ambos calculam exatamente a mesma coisa. Ambos calculam o fatorial de n. A versão à esquerda usa a recursão para fazer e a versão à direita usa a iteração para fazer. Observe que temos que calcular uma variável como um produto inteiro. Então, nós fazemos um loop. Enquanto n for maior que zero, continuamos multiplicando esse produto por n e decrementando n até calcularmos o produto. Então, essas duas funções novamente fazem exatamente a mesma coisa, mas elas não fazem isso exatamente do mesmo jeito. Agora é possível ter mais um caso base ou mais de um caso recursivo, dependendo do que sua função está tentando fazer. Você não está necessariamente limitado a um único caso base ou um único caso recursivo. Então, um exemplo de algo com vários casos base pode ser este, a sequência numérica de Fibonacci. Então, você pode se lembrar da escola primária que a sequência de Fibonacci é definida desta forma. O primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, ambos são apenas por definição. Então, todos os outros elementos são definidos como a soma de n-1 e n-2. Assim, o terceiro elemento seria 0 mais 1 é 1. Então, o quarto elemento seria o segundo elemento, 1, mais o terceiro elemento, 1, isso seria 2. E assim por diante. Então, nesse caso, temos dois casos base. Se n for igual a 1, retorne 0. Se n for igual a 2, retorne 1. Caso contrário, retorne Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, há vários casos base. E quando há vários casos recursivos? Bem, algo chamado conjectura de Collatz. Eu não vou dizer, você sabe o que é isso, porque na verdade é o nosso problema final para esse vídeo em particular. E é nosso exercício para a gente trabalhar junto. Então, tá aqui o que é a conjectura de Collatz. Ela se aplica a todo inteiro positivo e especula que é sempre possível voltar a 1 se você seguir esses passos. Se n for 1, pare, voltamos a 1 se n é 1. Caso contrário, passe por esse processo novamente, dividido por n dividido por 2. E veja se você pode voltar para 1. Caso contrário, se n for ímpar, passe por esse processo novamente em 3n mais 1, ou 3 vezes n mais 1. Então, aqui temos um único caso base. Se n for igual a 1, pare, mas não estamos fazendo mais recursão. Mas temos dois casos recursivos. Se n é par, fazemos um caso recursivo, chamando n dividido por 2. Se n é ímpar, fazemos um caso recursivo diferente, em 3 vezes n mais 1. E assim, o objetivo e exercício desse vídeo é o seguinte. Tome um segundo, pausa o vídeo e tente escrever uma função recursiva Collatz, onde você passa um valor em n, ele calcula quantos passos são necessários para chegar a 1, se você começar a partir de n e seguir os passos acima. Se n é 1, leva 0 passos. Caso contrário, ele vai dar um passo a mais quantos passos ele tomar, n dividido por 2, se n é par, ou 3n mais 1, se ele é ímpar. Agora eu coloquei na tela algumas coisas de teste para você. Alguns casos, para ver quais são esses vários números Collatz, e também uma ilustração das etapas que precisam ser passadas para que você possa ver esse processo em ação. Então, se n é igual a 1, Collatz de n é 0. Você não precisa fazer nada para voltar a 1, você já está lá. Se n é 2, eu preciso um passo para chegar a 1. Você começa com 2, bem, 2 não é igual a 1, portanto será um passo, mas quantos passos ele der em n dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1, portanto eu preciso apenas de um passo para fazer isso. 1 dá 0 passos. Para 3, como você pode ver, há algumas etapas a mais envolvidas. Você vai de 3, então você vai para 10, 5, 16, 8, 4, 2 e 1. São necessários 7 passos para voltar a 1. E como você pode ver, há alguns outros casos de teste aqui para testar o seu programa. Então, novamente, pausa o vídeo. Eu vou mostrar agora o processo real. Veja se você consegue descobrir como definir Collatz de n para que ele calcule quantos passos são necessários para chegar a 1. Então, espero que você tenha pausado o vídeo. Não esteja apenas esperando que ele dê uma resposta aqui. Mas, bem, tá aqui a resposta de todo jeito. Então, tá aqui, tá uma possível definição da função Collatz. Nosso caso base, se n for igual a 1, vamos retornar 0. Não são necessárias medidas para voltar a 1. Caso contrário, temos dois casos recursivos. Um para números pares e outro para números ímpares. A maneira como eu testo números pares é verificar se n, módulo de 2 é igual a 0. Isso basicamente, novamente, fazendo a pergunta. Se você lembra o que é mod, se é o módulo. Se eu dividir n por 2 não há resto, seria um número par. Se n módulo de 2 é igual a 0, está testando e é um número par. Se assim, eu quero tornar 1, porque isso definitivamente dá um passo mais de Collatz de qualquer outro número que seja metade de mim. Caso contrário, eu quero tornar 1 mais Collatz 3 vezes n mais 1. Esse foi o outro passo recursivo que poderíamos dar para calcular o Collatz. O número de passos necessários para voltar a 1 dado o número. Então eu espero que esse exemplo tenha lhe dado um pouco mais de gostinho do que são os procedimentos recursivos, as funções recursivas. E assim, eu espero que você comece a enxergar código não só como um algoritmo que você escreve instruções, mas como algo que pode ser aperfeiçoado e implementado de maneira elegante, recursiva e até bonita.
Mas mesmo que não, a recursão é uma ferramenta muito poderosa e muito legal de se utilizar, porque você pode criar programas muito mais legais usando recursão, que de outra forma, de formas iterativas ou usando loops, poderiam ser muito mais complexos de escrever se você tiver, de novo, usando loops ou iteração. E é por isso que você sempre tem que dar uma olhada se você pode usar recursividade de algo, com cuidado, claro, porque como a gente viu, você pode ceder a memória, e assim você pode criar programas muito mais legais, ou mais simples e também elegantes, do que usando maneiras como loops e iteração. Eu sou o Daniel, até uma próxima. E aí pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre Merge Sort, que é um algoritmo de ordenação diferente do que a gente já trabalhou antes. Então a gente já falou de alguns algoritmos de ordenação diferentes que são bastante simples de trabalhar, como o Bubble Sort, o Insertion Sort e o Selection Sort. E o que sabemos é que todos têm em comum é que eles têm uma espécie de tempo em execução no pior cenário, que é de n ao quadrado. E dá pra gente fazer melhor do que isso? Bem, tem. A gente pode usando o Merge Sort. Então, no Merge Sort, a ideia é classificar matrizes menores e em seguida combinar essas matrizes juntando ou mesclando, como no próprio nome do algoritmo, de forma ordenada. Então, em vez de ter que pensar, temos uma matriz de 6 elementos, é melhor que vamos pensar que temos 6 matrizes de um elemento e em seguida vamos apenas recombiná-las na ordem correta e mesclá-las. Esta seria uma maneira também de ordenar elas. Isso que o Merge Sort faz. Ele vai falar e vai usar a recursão no Merge. O algoritmo em si é, na verdade, só alguns passos. Então, basicamente, vamos dizer que vamos classificar a metade esquerda da matriz, classificar a metade direita da matriz e em seguida vamos mesclar as duas partes. É fundamentalmente disso do que se trata o Merge Sort. Claro, na prática é um pouco mais detalhado do que isso, mas a gente vai passar a ver agora. Então, tá aqui aquela mesma matriz de 6 elementos que temos classificado o tempo todo e vamos começar a seguir nossos passos do pseudocódigo, que é que queremos classificar a metade esquerda dessa matriz vermelha de tijolos. Então, vamos nos concentrar apenas nessa parte por enquanto, a ala esquerda. Tá, então agora a gente está no meio da classificação da metade esquerda da matriz, mas a gente não sabe como faz isso. A gente não sabe como classificar, como ordenar a metade esquerda da matriz. Então, por que a gente não volta às nossas etapas do Merge Sort de novo? Tudo bem. Bem, se eu não souber como ordenar a metade esquerda da matriz, eu vou começar de novo. Ordene a metade esquerda da matriz. Agora eu só quero me concentrar nessa parte da matriz, a metade esquerda. E eu estou meio que decidindo que a minha metade esquerda vai ser menor que a minha metade direita. E a gente tem 3 elementos. Eu não posso dividir igualmente. Eu não posso ter 1,5 elemento de cada lado. Então, desde que eu seja consistente, contanto que eu sempre escolha, nesse caso, o lado esquerdo é menor, isso será um bom para fins de mesclagem depois. Então, agora eu fico com esse único elemento, esse 5. E como eu ordeno uma matriz de único elemento? Bem, a notícia boa é que realmente não tem como resolver isso. Uma matriz de um elemento único deve ser necessariamente ordenada. Então, vamos apenas chamar isso de novo e deixar de lado por enquanto. Agora eu quero voltar para a metade direita dessa parte. Como faço para classificar essa matriz, essa submatriz? Vamos voltar aos passos novamente. Quero classificar apenas a metade esquerda. A metade esquerda agora são duas, um elemento único. Eu sei como classificar, eu sei como ordenar um único elemento. Então eu classifiquei, eu ordenei a metade esquerda disso. Metade esquerda da metade direita. É aqui que a gente está. Isso está resolvido. Agora eu volto e classifico a metade direita da metade esquerda, que é único, um elemento único. É bem simples de ordenar. E pronto, agora a gente tem uma posição ordenada. Agora é a primeira vez que a gente chega a esse terceiro passo, que é a fusão, onde eu vou mesclar as duas metades. Então aqui, o que eu tenho que fazer é considerar essas duas metades verdes claras, e eu tenho que decidir qual delas tem um elemento de menor valor, menor inferior. Nesse caso, é 1. Então, o que eu faço é pegar e colocá-la na primeira posição de alguma nova matriz hipotética. Então eu comparo os dois contra nada e eu pergunto qual deles é o menor. Bem, 2 ou nada. O que é mais baixo são o 2. Agora vamos reformular a ideia, porque se nos lembrarmos de falar de recursão, estamos nos concentrando apenas na metade esquerda da matriz vermelha geral de tijolos. A essa altura dos passos, a gente ordenou a metade esquerda, que é 5, e a metade direita, que originalmente era 2 e 1. Agora fizemos nessa nova etapa de fusão, de mesclagem, e temos isso na ordem correta. Agora a gente está no terceiro passo para toda a matriz do lado esquerdo, porque a gente já separou a metade esquerda da matriz e a metade direita da matriz nessa seção. Agora a gente precisa fundir essas duas metades. E assim como fizemos um segundo atrás com 2 e 1, vamos comparar o primeiro elemento da parte esquerda e o primeiro elemento da parte direita, descobrir qual é o menor e torná-lo o primeiro elemento da nossa nova matriz. Então eu comparo 5 e 1 e eu digo qual é o menor. Bem, é 1. Então 1 se torna o primeiro elemento dessa nova matriz de 3 elementos. Agora eu tenho que tomar outra decisão. 5 é menor ou 2 é menor? Bem, 2 é menor. Assim, 2 se torna o próximo elemento da nossa etapa de fusão e de mesclagem. Então eu digo 5 é menor ou não? É nada menor. Bem, claramente nesse caso a única opção que sobrou é 5. E agora nesse ponto de processo vamos novamente pensar recursivamente sobre onde a gente está. A gente ordenou para toda a matriz vermelha e acabamos de fazer o primeiro passo. Separamos a parte esquerda, fizemos isso recursivamente, mas ordenamos a parte esquerda da matriz vermelha geral. Agora podemos meio que deixar isso de lado por enquanto e vamos focar agora na próxima etapa do Merge Sort, que é classificar a metade direita dessa matriz vermelha. Agora vamos rever e focar na metade direita. Vamos passar exatamente pelas mesmas etapas que acabamos de passar com a seção esquerda, com a parte esquerda, mas agora vamos fazer isso com essa parte vermelha à direita. Então eu quero ordenar a metade esquerda dessa matriz, dessa seção da direita.
eu apenas vou dividi-lo. Eu olho para ele e digo, ok, bem, 3 é um único elemento, o único elemento já está ordenado e não tenho que fazer nada, o que já é massa. Posso simplesmente deixar isso de lado e dizer que 3 já está ordenado. Agora eu quero classificar a metade direita do não tão tijolo vermelho, mas que é de vermelho, dessa metade da matriz, dessa seção. Como é que eu faço isso? Bem, é mais de um elemento, então eu vou voltar ao início do processo de novo. Vou classificar a metade esquerda dessa matriz, então eu digo, essa aqui, essa é a metade esquerda, são 6, já está classificado. Agora eu vou classificar a metade direita da matriz, que são 4, já está classificado. Agora eu chego a essa etapa de fusão de novo, onde eu tenho que fazer normalmente esse tipo de comparações lado a lado. Qual é menor? 6 é menor ou 4 é menor? Bem, 4 é menor, de modo que se torna o primeiro elemento do nosso novo subarray mesclado aqui. Bem, eu tenho agora aqui que está entre 6 e nada, e lógico, eu digo que 6 é o mais baixo, porque ele é o único restante. Então eu classifiquei a metade esquerda da metade direita, eu separei a metade direita da metade direita. Eu sei que pode parecer confuso, mas eu espero que você entenda com os slides que está passando. Agora eu quero mesclar essas duas porções juntas. Novamente, vamos fazer o mesmo processo que fizemos para a parte esquerda. Eu vou dizer 3 é mais baixo ou 4. Então eu vou dizer 3 é mais baixo. Ou é 4? Bem, é 3. Então eu vou dizer 4 é mais baixo, não há mais nada do lado esquerdo. Então eu devo saber que tudo à direita tem que ser maior do que tudo o que está na matriz mesclada até agora. Então, em vez de dizer, ok, vou colocar 4 e depois vou colocar 6, porque a única coisa que resta de um lado, tudo deve ir. Então tudo isso desce, e a gente vai novamente tomar um segundo e pensar aonde a gente está. Nesse ponto, para a matriz vermelha de tijolos originais com o qual a gente começou, passamos de duas de nossas etapas do pseudocódigo. Já ordenou a metade esquerda e já ordenou a metade direita dessa matriz geral de tijolos. E agora a última coisa que a gente tem que fazer é mesclar essas duas metades. E assim como antes, a gente vai continuar a fazer a mesma pergunta. Qual é menor? 1 ou 3? Observe a pequena linha preta que divide as duas metades para torná-la mais claro visualmente. Qual é menor? 1 ou 3? Bem, 1. Agora de novo, eu me faço a pergunta. Quem é menor? 2 ou 3? 2. Qual seria inferior? 5 ou 3? 3. 5 ou 4? 4. 5 ou 6? 5. 6 ou nada? 6. E assim, passando por esse processo recursivamente, dividindo meu problema em subarrays cada vez menores, ordenando e mesclando, depois de várias etapas, agora a gente concluiu a classificação, a ordenação. E agora eu tenho tudo em ordem em azul escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é necessariamente tão simples como o Bubble Sort, ou Insertion Sort, ou Selection Sort, mas há vantagens aqui. Bem, na pior das hipóteses, a gente tem que dividir N elementos, então temos que recombiná-los efetivamente dobrando as matrizes classificadas à medida que a gente está construindo elas. Então pegamos duas matrizes de um elemento e a transformamos em uma matriz de dois elementos. Pegamos duas matrizes de dois elementos, nós o transformamos em uma matriz de 4 elementos, e assim por diante, e assim por diante, assim por diante, à medida que a gente avança. Na melhor das hipóteses, mais ou menos como o Selection Sort, a matriz já está classificada, mas a gente não sabe disso. A gente não sabe disso até dividi-lo e recombiná-lo de volta com esse algoritmo. Não há nenhum tipo de atalho aqui, além de fazer uma pesquisa de antemão, mas isso vai adicionar tempo extra também. Então o resultado aqui é que temos N elementos, e talvez temos que combiná-los se estivermos dobrando e registrar N vezes. Matematicamente é assim que funciona, e na verdade, ao contrário dos outros algoritmos que abordamos, na pior dos cenários, o tempo de execução de mesclagem é de O n log n, que em geral será menor ou mais rápido que n ao quadrado. Na melhor das hipóteses, porque ainda temos que passar todo esse processo novamente, ainda é n log de n. Então, na melhor das hipóteses, ele pode ser mais lento do que, digamos, o Bubble Sort, onde o array já está perfeitamente classificado. Agora, como você deve se lembrar, o omega n e não O log de n, mas no pior dos casos, ou talvez em um caso médio, o Merge Sort realmente vai ser mais rápido. A custa talvez de ocupar mais memória, porque temos que recombinar e criar novos segmentos na memória para nossos subarrays. Portanto, o Merge Sort é uma ferramenta muito poderosa para ter em sua caixa de ferramentas depois de entender a recursão, porque você pode tornar a velocidade de ordenação de um array muito mais rápida do que usando outros tipos de algoritmo. Bem, essa aula foi devagar, talvez um pouco confusa, mas assim que você entende recursão e principalmente como esse merge funciona, ele é muito útil e muito eficaz. Bem, meu nome é Daniel e até uma próxima.